vista perfeita para o mar, diversão no parque aquático do próprio cruzeiro, uma semana inteira num passeio que parece mais um paraíso com as pessoas que amamos. Parece tudo perfeito quando o assunto se trata de cruzeiros, não é mesmo? Mas existem coisas obscuras lá dentro do convés. Literalmente as coisas mais sinistras e assustadoras que você jamais iria imaginar dentro de um cruzeiro, como a destruição do meio ambiente, explorando trabalhadores de países pobres e crimes horrendos que são completamente jogados para debaixo do tapete sem que você saiba. Poluição. Os navios de cruzeiro geram uma quantidade significativa de resíduos, incluindo esgoto, água suja e resíduos de combustíveis pesados. Esses resíduos são despejados diretamente nos oceanos, causando danos ambientais graves. Imagine a quantidade de esgoto e água suja produzida por milhares de pessoas em um único navio. São toneladas e toneladas de resíduos lançados no mar todos os dias. Além disso, os navios de cruzeiro também emitem grandes quantidades de gases poluentes, contribuindo para o aquecimento global e a degradação da qualidade do ar. E os impactos disso no meio ambiente são devastadores. Os resíduos contaminam a água, prejudicam a vida marinha e contribuem para a proliferação de doenças. Sem mencionar os vazamentos de óleo e os acidentes que podem causar derramamento de petróleo, causando danos irreparáveis aos ecossistemas marinhos. Mas quem são as principais vítimas dessa poluição? São os próprios oceanos, a vida marinha e as comunidades costeiras que dependem desses recursos para sobreviver. Além disso, nós, como seres humanos, também somos afetados, pois dependemos diretamente da saúde dos oceanos para nosso próprio bem-estar. Então, da próxima vez que estiver pensando em fazer um cruzeiro, lembre-se desses impactos ambientais. É importante exigir que as empresas de cruzeiro adotem práticas mais sustentáveis e responsáveis, e também buscar alternativas de viagem que causem menos danos ao nosso precioso planeta. Propagação de doenças. Sabe aquela sensação de mal-estar e enjoo que geralmente a gente tem durante uma viagem? Pois bem, muitas das pessoas que viajam em cruzeiros sofrem desses enjoos e culpam a viagem em si por deixarem eles nesse mal-estar. Porém, a viagem em si não tem nada a ver com isso. Os cruzeiros são propensos a surtos de doenças, especialmente devido à proximidade de muitas pessoas em um espaço confinado. E o culpado disso é o norovírus. O norovírus é uma das viroses estomacais mais comuns e os surtos são frequentes. Pense no seguinte cenário: milhares de pessoas reunidas em um espaço relativamente pequeno, compartilhando refeições, piscinas e instalações sanitárias. Essa é a situação ideal para a propagação de doenças, especialmente de vírus altamente contagiosos como o norovírus. O norovírus é conhecido como o terror dos cruzeiros. Ele se espalha rapidamente entre os passageiros e tripulantes, causando sintomas desagradáveis como vômitos, diarreia, febre e dores abdominais. E o pior é que os surtos são comuns em navios de cruzeiro, devido às condições favoráveis para a disseminação do vírus. Imagine estar em um cruzeiro dos sonhos e de repente ser atingido por uma epidemia de norovírus. Os passageiros ficam doentes, as instalações médicas do navio ficam sobrecarregadas e o clima de relaxamento e diversão se transforma em preocupação e desconforto. Mas os problemas não param por aí. Durante a pandemia de Covid-19, vimos casos alarmantes de surtos em navios de cruzeiro, com passageiros infectados sendo isolados a bordo e cruzeiros inteiros sendo colocados em quarentena.
Passageiros e tripulantes foram impedidos de desembarcar em Salvador. De acordo com a Anvisa, nas últimas 24 horas, foram confirmados 68 casos. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que acompanha a situação no navio, que passaria o Réveillon em Ilhéus, uma das cidades atingidas pelas fortes chuvas. Esses incidentes destacaram os riscos de saúde associados a viagens de cruzeiro, especialmente em tempos de doenças contagiosas. Então, da próxima vez que estiver planejando um cruzeiro, esteja ciente desses riscos. É importante tomar precauções como lavar as mãos regularmente, evitar contato próximo com pessoas doentes e considerar o momento adequado para viajar, especialmente em meio a surtos de doenças. Crimes e impunidades. Infelizmente, os cruzeiros são palco para vários crimes, incluindo homicídios. A impunidade é comum devido a problemas como corpos desaparecidos, dificuldades em investigações e a aplicação de leis de bandeiras de conveniência. Pode parecer estranho associar um ambiente de lazer e luxo como os cruzeiros com crimes sérios, mas a verdade é que esses incidentes acontecem com mais frequência do que imaginamos. Os cruzeiros, com seus milhares de passageiros e tripulação, oferecem um cenário perfeito para crimes, desde furtos até homicídios. Um dos problemas mais graves é o desaparecimento de pessoas em navios de cruzeiro. Cerca de 400 pessoas desapareceram nos últimos anos em cruzeiros ao redor do mundo. O desaparecimento de uma pessoa em alto mar apresenta enormes desafios para as autoridades, já que muitas vezes os corpos nunca são encontrados. Isso dificulta as investigações e torna a aplicação da justiça praticamente impossível. Além disso, muitas mortes suspeitas são rotuladas como suicídios ou acidentes, especialmente quando os corpos não são recuperados. Isso contribui para a impunidade, já que os crimes são mascarados por circunstâncias duvidosas. Outro fator que contribui para a impunidade é a aplicação das leis de bandeira de conveniência. As empresas de cruzeiro registram seus navios em países que oferecem vantagens fiscais e legais, como Libéria, Panamá e Bahamas. Isso significa que, em casos de crimes a bordo, a investigação e a aplicação da lei ficam sob a jurisdição do país onde o navio foi registrado. Muitas vezes, esses países têm leis mais permissivas e menos recursos para lidar com crimes em alto mar. Essa combinação de fatores cria um ambiente de impunidade, onde criminosos podem escapar das consequências de seus atos. Exploração de trabalhadores. Os trabalhadores de cruzeiros muitas vezes enfrentam condições de trabalhos abusivas, jornadas longas e a falta de direitos trabalhistas. Muitos são recrutados de países em desenvolvimento e sujeitam-se a salários baixos e à ausência de folgas. Quando pensamos em cruzeiros, geralmente imaginamos um ambiente de luxo e diversão para os passageiros. No entanto, por trás dos bastidores, a realidade para muitos trabalhadores é bem diferente. Os cruzeiros são conhecidos por explorar sua mão de obra, principalmente recrutando trabalhadores de países em desenvolvimento, onde salários são mais baixos e os direitos trabalhistas são menos protegidos. Um dos problemas mais graves é a falta de regulamentação das condições de trabalho a bordo. Muitos trabalhadores enfrentam jornadas exaustivas, chegando a durar até 14 horas por dia sem folgas semanais. Isso é especialmente verdadeiro para aqueles que ocupam os postos mais baixos da hierarquia, como garçons, camareiros e o pessoal da limpeza. Além disso, as empresas de cruzeiros muitas vezes se beneficiam das chamadas bandeiras de conveniência, registrando seus navios em países com leis trabalhistas mais flexíveis. Isso significa que elas não precisam pagar os salários mínimos ou seguir as leis trabalhistas dos países de origem de seus trabalhadores. Por exemplo, uma empresa americana que registra seu navio na Libéria não precisa pagar seus funcionários o salário mínimo dos Estados Unidos. Outro exemplo alarmante é a situação dos trabalhadores cubanos contratados para trabalhar em navios de cruzeiro. Já que Cuba é um país extremamente pobre, o país tem um acordo com uma empresa de cruzeiro que permite o recrutamento de seus cidadãos.
mas 80% de seus salários são retidos pelo governo cubano. Além disso, aqueles que tentam abandonar o emprego antes do término do contrato enfrentam severas punições, incluindo a proibição de retornar ao país. Ocultação de informações. As empresas de cruzeiros muitas vezes tentam ocultar informações sobre surtos de doenças ou outros problemas a bordo, a fim de proteger sua reputação e evitar prejuízos financeiros. Quando pensamos em uma viagem de cruzeiro, a última coisa que queremos é nos preocupar com os problemas a bordo. Só que, infelizmente, as empresas de cruzeiros nem sempre são transparentes sobre as questões que ocorrem em seus navios. Um dos problemas mais graves é a ocultação de informações sobre surtos de doenças. Os cruzeiros são propensos a surtos de doenças, especialmente devido à proximidade de muitas pessoas em um espaço confinado. Um dos vírus mais comuns é o norovírus, uma virose estomacal altamente contagiosa. No entanto, em vez de relatar abertamente esses surtos, as empresas muitas vezes optam por minimizar ou ocultar a gravidade do problema. Por quê? Bem, a reputação das empresas de cruzeiros é crucial para atrair clientes e manter o negócio funcionando. A divulgação de informações sobre surtos de doenças pode assustar os potenciais passageiros e levar a cancelamentos em massa, o que pode resultar em grandes prejuízos financeiros. Como resultado, as empresas muitas vezes tentam controlar a narrativa e evitar a divulgação de informações negativas. Um exemplo disso ocorreu durante a pandemia de Covid-19. Algumas empresas de cruzeiros minimizam os riscos da doença e continuam operando normalmente, mesmo quando havia relatos de casos a bordo. Além disso, houve casos em que as empresas desestimularam passageiros e tripulações a fazerem testes de Covid-19 a fim de evitar a divulgação de surtos a bordo. Essa falta de transparência não apenas coloca os passageiros em risco, mas também dificulta a resposta adequada às emergências de saúde pública. O fato é que, se não fosse o nosso canal, você provavelmente passaria a vida toda sem saber desse tipo de coisa. Então, para ficar ciente de tudo que é de mais misterioso e interessante sobre o nosso mundo, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, que assim o YouTube sempre vai te mandar os nossos conteúdos. Agradeço muito pela atenção, um grande abraço e até a próxima!